e esse carro está com o documento atrasado. Quem é que vai perder os pontos, gente? Diz para mim aí. E aí, Hiller? Quem é que vai perder os pontos se por acaso o documento do carro estiver atrasado? O que vocês acham? É o proprietário ou é o dono do carro? Quem vocês acham que vai ganhar esses pontinhos na carteira? Yuri disse que é o proprietário. E aí? Peguei o carro de Yuri emprestado. E aí sou parado na blitz, esse carro está com licenciamento atrasado. E aí? Quem é que vai ganhar os pontos? Eu ou Yuri? E aí, Hiller? Quem você acha que vai ser multado? Você que está em casa aí acompanhando a gente pela rede social. Quem você acha que vai ser multado se por acaso eu pegar um carro de alguém que esteja com documento atrasado? Quem vocês acham? Gente, é o condutor. Por incrível que pareça, se eu pegar um carro de alguém e esse carro tiver com documento atrasado, quem vai ganhar os pontinhos na carteira sou eu, tá bom? Isso tá lá, né, no Código de Trânsito Brasileiro, nas resoluções 108, né? Praticados na direção do veículo. Então, esses atos aí praticados na direção do veículo sobra. Beleza? Já vi casos, viu, o cara pegar um carro para fazer uma feira, o carro estava com licenciamento atrasado, sabe o que aconteceu? O carro foi preso. Olha a dor de cabeça que o cara teve. Documento atrasado. O carro foi preso. O cara do carro foi preso. Perdeu a amizade. Perdeu a amizade. E ainda perdeu a carteira. Por que perdeu a carteira, você sabe? Você sabe que eles perderam a PPD? Sabe ou não? Perdeu a PPD, gente, porque o veículo cometeu uma multa gravíssima. Está com o documento atrasado, é multa gravíssima. Então, pode levar você a perder a sua permissão para dirigir. Beleza? Então, não caia nessa laranjada não, viu? Não caia nessa laranjada não. Se cair, já sabe o que pode acontecer. Beleza? Então, os atos praticados na direção do veículo cabe ao condutor. Marivaldo, eu tenho um carro que está no meu nome. E aí chegou uma multa lá na minha casa. Você está me dizendo que é responsável é o condutor, não é isso? Isso. Por isso que existe o prazo de 15 dias para você estar informando ao Detran ou ao órgão que cometeu a multa quem foi que cometeu essa multa. Tá certo? Então tá lá. Cometeu a multa e aí você entra lá com o recurso transferindo aqueles pontos para realmente a pessoa que cometeu. Beleza? Então você vai estar lá, pode transmitir os pontos para pessoas que cometeu aquela infração. Então cabe ao proprietário, né, essa regulamentação. Beleza? Questão de prova para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Beleza? Então, fica a dica aí para vocês estarem respondendo. Então, cabe ao proprietário que a regulamentação da documentação, conservação do veículo, habilitação legal compatível com o condutor. Então, você só pode entregar o seu veículo a uma pessoa, porventura, que tenha habilitação. Se a pessoa não tiver habilitação, mesmo você sendo uma pessoa jurídica, você é responsável por esse veículo. Beleza? Questão de prova para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Beleza? Então, questão de prova para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês.
Vamos lá, passando aqui para a próxima tela. Então, já sabe que ao condutor cabe a responsabilidade pelas infrações do veículo. Ao proprietário, a regularização da documentação. Por que isso? Por exemplo, se invadir um sinal vermelho, a multa vai chegar onde? O proprietário aqui, tá certo? E aí o proprietário, ele tem o quê? 15 dias para poder indicar quem estava o quê? Conduzindo o veículo. Então ele tem 15 dias aí para dizer quem estava conduzindo esse veículo. Beleza? Questão de prova é para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Ao embarcador, né, o excesso de peso, por exemplo, aqui já é uma carreta, né, que por acaso está transportando excesso de peso, então tanto ao transportador como ao embarcador tem, né, a responsabilidade legal sobre uma situação de excesso de carga ou uma situação de acidentes, né? Então eles vão ser acionados também para poder pagar, né? Ou você acha que acontecer alguma coisa, vai sobrar o pobre coitado do condutor? Claro que não. Mas o que acontece? A pessoa, ela é responsabilizada. Então, cabe o proprietário sair. Vamos lá falando aqui das penalidades, né? Suspensão do direito de dirigir. Lembrando que só terá o direito de dirigir suspenso quem tem a CNH. Então, quando o camarada atingir 20 pontos, né? A habilitação dele é suspensa, tá certo? O mínimo é de 6 meses. Caso de reincidente, né? 1 ano. Já tem algumas situações que já prevê a suspensão de 12 meses. Exemplo, se for pego, ó, comendo água, alcoolizado, drogado, então a sua multa, a sua habilitação aí já vai ser suspensa por 12 meses. Tá certo? Caso você for reincidente, esse processo dobra. Então, suspensão, lembrando que a suspensão só tem quem tem habilitação. Cassação da CNH ou da permissão. A cassação, gente, é o cancelamento definitivo do documento. Então, o documento cancelou, não vai mais existir esse documento. Beleza? Então, se porventura cancelar esse documento, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai levar você a perder a sua permissão para dirigir. Beleza? Então, questão de prova é para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Não demore, não. Então, o Detran vai estar ligado aí nessa, você acertar essa questão lá na prova de vocês. Belezinha? Então, a cassação é o cancelamento definitivo do documento para que você possa estar reiniciando tudo novamente. E quando é com o tempo que eu posso estar resumindo novamente? Após 2 anos. Então, após 2 anos, você pode estar reiniciando todo o processo de habilitação. No caso da PPD, o que é que leva à cassação? Você cometer qualquer multa grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias. O que é que leva à cassação da CNH? Se você for pego dirigindo com habilitação suspensa. Então, se você for pego dirigindo com habilitação suspensa, sua habilitação ela é cassada. Ou então foi comprovada que você conseguiu a carteira de forma ilícita, né? Então, também se acontecer isso, a sua CNH será cassada. Beleza? Então, um resumozinho básico aí para vocês estarem acertando lá na prova de vocês. Beleza? Vamos lá falar agora sobre a remoção do veículo. A remoção do veículo, gente, consiste na retirada de circulação daquele veículo que não oferece mais condições de trafegar. Então, esse veículo vai ser levado para o pátio, tá certo? Ele sendo levado para o pátio, você tem que retirar ele dentro do prazo de 30 dias. Se você não tirar dentro do prazo de 30 dias, esse veículo ele vai para leilão, tá certo? Então, se o veículo seu, por acaso, tiver com licenciamento atrasado,
Então, ele vai para o pátio e você tem até 30 dias para retirar. Uma coisa importante, gente, se você não retirar esse veículo vai para leilão, e aí você próprio não pode retirar o seu veículo no caso de leilão, beleza? Curso de reciclagem, como já falamos anteriormente, só faz reciclagem quem tem a CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Quem não tem CNH não faz reciclagem. O que leva o camarada a fazer a reciclagem? Suspensão do meio de dirigir, envolvido em acidente grave, quando condenado por delito de trânsito, ou quando colocou em risco a segurança do trânsito. Tá certo? Então, leva você à suspensão do direito de dirigir. Belezinha? Motoristas profissionais. Só resumindo o que a gente já viu também, né? Então, camarada, gente, que ele trabalha com a carteira, quando a carteira chega a 14 pontos, ele já pode antecipar a reciclagem. Lembrando que para fazer reciclagem, o camarada tem habilitação suspensa, né? E aí, tendo habilitação suspensa, ele não pode dirigir. Beleza? Mas se por acaso ele vai antecipar a reciclagem, a habilitação dele é zerada e aí ele pode voltar a dirigir. Belezinha? Retenção do veículo. Em que situação, gente, o veículo é retido? Geralmente quando mesmo. Então, se a irregularidade tiver como ser resolvida no mesmo momento, o veículo é retido e aí, depois que você resolver aquela situação no momento, o veículo será liberado. Eu coloquei até um exemplo aí, o artigo 167, você pode encontrar isso aí na parte das multas, né? Que situação é essa do 167? 167 diz: deixar o condutor de usar o cinto de segurança. Esse artigo aqui, 167, quer dizer que deixar o camarada de utilizar o cinto de segurança. Então, se ele deixou de utilizar o cinto de segurança, ele está cometendo uma multa grave. O veículo fica retido ali. Ele resolveu botar o cinto, ele é multado e liberado. Mas se ele não botar o cinto, ele fica retido ali até a colocação do cinto de segurança. Ele só vai poder ser liberado a partir do momento que ele colocar o cinto de segurança. Tá certo? Então, se ele não colocar o cinto de segurança, o veículo não é liberado. Beleza? Outra, artigo 223 aqui, ó, com farol perturbando as outras pessoas. Então, o veículo fica retido, multa grave também, 5 pontos, até ajeitar o farol. Se não ajeitar, o carro não é liberado. Beleza? Então, essas situações que levam à retenção do veículo. Película. Então, a película está lá cobrindo as inscrições e tal do carro. Então, o que acontece? Aquele veículo, ele vai ser retido até a pessoa retirar a película. Depois que a pessoa retirou a película, o veículo, né, enfim, é liberado. Beleza? Então, se ele retirou a película, não tem por que segurar ele, então ele vai ser liberado. Belezinha? Remoção do veículo. Quando é que consiste a remoção do veículo? A remoção do veículo, gente, é equivalente ao deslocamento ou afastamento de um local, tá certo? Onde se encontra o veículo para um local permitido ou ordenado pela autoridade de trânsito. Então, está lá seu veículo, por exemplo, estacionado no local que é proibido estacionar. Então, a autoridade de trânsito ele pode estar removendo seu veículo ou para o pátio ou deslocando o seu carro para um local que é permitido estacionar. Geralmente, ele pega seu veículo e leva para o pátio, tá certo? Lembrando que você vai pagar multa e também o reboque, tá certo? Então, fica a dica aí para os senhores e para as senhoras, né? Não parar o carro em local
que esteja proibido. Beleza? Ou, o que diz o artigo 179, né? Usar a via para fazer reparo no carro. Então, a via, gente, não é lugar de fazer reparo. Então, se por acaso você usar a via para fazer reparo, o seu carro está sujeito a ser removido para o pátio. Beleza? Professor, se porventura o animal atravessar a via e o condutor não reduzir a velocidade e acabar atropelando, o que acontece? O dono do animal é responsável pelos danos do seu veículo, tá certo? Em relação à sua permissão, não tem problema nenhum. E esse animal solto, ele pode ser preso e vai para o pátio também, tá certo? Então, ele é levado para o pátio também. Pode ocorrer isso aí. Belezinha, família Brasil? Vocês que estão acompanhando o canal do YouTube, que não é inscrito ainda, se inscreva. Se gostou desse vídeo, dá o seu like aí. Diz que você gostou aí para estar crescendo mais ainda. Aulas teóricas grátis aqui para vocês. Beleza? Vamos lá? Posso repetir? Sim. Então, o veículo vai ser removido para o pátio, né? E o cara está consertando o carro na via. A via não é lugar de consertar. Então, esse carro vai ser removido para o pátio lá. E o reboque e tal, tudo é de sua responsabilidade. Vamos lá, próximo assunto aqui, falando sobre a suspeita de falsificação. Então, quando há o recolhimento da CNH ou da permissão para dirigir. Então, quando há suspeita de falsificação na sua carteira, então a sua habilitação está sujeita a ser recolhida. Tá certo? Então, no caso de noticidade ou de adulteração, tem pessoas que a habilitação A e bota lá um B, muda a categoria, né? Baixa um aplicativo que não é o verdadeiro, e aí ele está sujeito a ter a sua habilitação recolhida mediante a recibo. Beleza? Outra situação também, gente, é dirigir, que está aqui no artigo 162, inciso 3, diz, dirigir o veículo com a carteira ou permissão diferente para a qual você está habilitado. Diferente em que sentido? O cara é a A e está conduzindo um carro, tem a B, ou então ele é habilitado em B, está com caminhão, está com carro que não é compatível com a habilitação dele. Então, ele está sujeito ao recolhimento desse documento do carro. Belezinha? No caso do cachorro, da mesma forma, o dono do cachorro é responsável em consertar o seu carro. Agora, com o cachorro tem que ter muito cuidado, viu, gente? Muitas pessoas têm muito amor ao cachorro, isso faz parte da vida social, né? Principalmente nessa pandemia, onde se criou risco nenhum de atropelar, ter nenhum dano a nenhum tipo de cachorro. Isso é uma dor de cabeça, você não tem noção do perigo que é atropelar um cachorro, principalmente nos bairros periféricos, né? Então, entrou no bairro, gente, diminua a velocidade para não correr nenhum risco para vocês. Belezinha? Vamos continuar aqui falando sobre o recolhimento do CRV. Vocês sabem o que é o CRV, gente? CRV é o certificado de registro do veículo. Documento que você recebe a partir do momento que você compra o seu carro no lugar de falsificação. Então, quando for a suspeita de falsificação, dias. Então, né, o que acontece? Comprou o veículo, você tem que transferir dentro do prazo de 30 dias. Se não transferir, está sujeito a ter o veículo recolhido juntamente com o documento. Aí só vai sair de lá quando resolver. Beleza? Então, questão de prova sobre isso aí. Outra coisa importante aqui, ó. Recolhimento do CRLV. O que é isso, gente? Certificado de registro e licenciamento do veículo. Da mesma forma, quando há suspeita de falsificação, também ele é recolhido.
Ou você está andando com ele vencido, aí o carro também vai recolhido junto com o certificado de licenciamento do veículo. Para regularizar, né, você tem que fazer o pagamento, que pode ser no local, meu. Às vezes a Cefaz, né, o governo faz as blitz, e aí você está com o seu documento atrasado. Se naquele momento ali você fizer o pagamento, apresentar o comprovante, o seu veículo ele é liberado, tá certo? Se não fizer também, aí não é liberado. Tirar o excesso de carga. Cada veículo, né, gente, principalmente veículo de carga, existe um peso total bruto. E durante as nossas estradas aí, existe, né, as balanças. Então, as balanças vão pesar e certificar se aquele carro está realmente levando aquele peso que ele está dizendo. Se ele estiver levando peso acima do que é permitido por lei, ele vai estar recebendo uma multa, né? E essa multa, ela vai variar de acordo com o peso, tá certo? Está no artigo 131, né? Transitar com o veículo danificando a via e seus equipamentos, né? Derramando óleo, transitando, derramando qualquer tipo de situação. Então, são as infrações gravíssimas que prevê no Código de Trânsito Brasileiro, no 231. No 235, fala sobre conduzir pessoas e animais nas partes externas. Então, você não pode levar um carro aberto, levar animais ou qualquer uma externamente, está cometendo uma multa de natureza grave, né? Agora, claro, se você tiver autorização, você pode. No artigo 248, o que diz no artigo 248? No 248 diz: transitar um veículo destinado ao transporte de passageiro, carga excedente, né? É aquilo que a gente falou anteriormente, penalidade de multa 5 pontos. Então, se ele estiver aí descumprindo qualquer um desses artigos, está sujeito a ser multado, beleza? Se você quiser baixar o Código de Trânsito Brasileiro, é só ir você lá no site do Denatran, grátis. Você pode estar baixando o Código de Trânsito Brasileiro, beleza? Na descrição do vídeo eu vou estar deixando o link para você estar baixando lá o Código de Trânsito Brasileiro. Então, vai estar lá, né, para vocês estarem baixando lá no Código de Trânsito Brasileiro. Beleza, gente? Dica de prova aí, né, para vocês estar respondendo lá na prova dos senhores e das senhoras. Belezinha? Vamos passar aqui para a próxima tela. Realização do exame da alcoolemia. Olha aí, chegamos no assunto bom aí, né? Está no artigo 276 e 277. Fala sobre a realização do exame do teste de alcoolemia. Então, né, esse exame, o que diz lá no artigo? A obrigatoriedade, realização do exame, né? A obrigatória de ser realizado o teste de submissão tem decidido por não ser obrigatório ao motorista ao exame por ferir a sua liberdade, tá certo? E você não pode produzir provas contra si próprio, você não é obrigado a fazer o teste, tá certo? Agora, o que acontece? Você vai receber caso tenha vítimas fatais de acidente de trânsito. Porque o que acontece nesses casos? A vida está em primeiro lugar. Então, se houve um acidente onde houve uma lesão ou algo parecido, então essa pessoa é obrigada a fazer o teste. Lembrando que a recusa a fazer o exame do teste do bafômetro, você vai ser punido com as mesmas situações. Se a sua concentração de álcool der acima de 0,3, o ar expelido, você vai diretamente para a cadeia. 12 meses suspenso
prisão e ainda você vai perder o direito de dirigir, tá bom? Com a PPD para dirigir, você já sabe o que acontece, não é verdade? Isso está lá no artigo 176 e 177 do Código de Trânsito Brasileiro. Lembrando que qualquer concentração de álcool no sangue por litro de ar está sujeito ao condutor às penalidades previstas no artigo 165, que é multa gravíssima, 7 pontos na carteira, R$ 2.800, o valor da multa já está previsto nisso aí, beleza? Lembrando, né, que pode estar sujeito a exame clínico, perícia, né, por meios científicos, ou até a própria visão, camarada, olhando você com olhos técnicos, dá para identificar se você está com efeito do álcool ou não. Resumindo, né, se beber, não dirija, tá certo? Porque se você beber, qualquer concentração, você pode pedir até uma contraprova, você vai esperar meia hora lá, e aí vai refazer o teste novamente, tá certo? Porque você pode ter usado um Cepacol, um queimado de licor, e aí naquele momento deu uma concentraçãozinha que está sujeita a ser multado, e aí se você refazer o teste novamente, depois de pouco tempo, esse álcool não vai mais aparecer lá no equipamento. Belezinha? Vamos lá falar agora sobre o processo administrativo, né? Está no artigo 280 ao 290, fala como funciona o processo administrativo das multas, tá certo? Vamos lá. Então, o que acontece, né? Toda a multa, a gente só pensa na multa, no valor, tudo, né? Não sabendo que a multa tem toda uma logística, né? Primeiramente, é chamado de processo administrativo. Primeira mão, tem que ter a constatação da multa, né? A multa não vai vir do espaço, né? Alguém tem que ter multado. Ou uma câmera, ou um agente de trânsito, tá certo? Ou uma autoridade de trânsito, ou um radar, ou um fotossensor. Então, aquela multa deve ter a constatação daquela multa, para poder ela ter validade, beleza? Se houver a constatação, vai ter que ter o quê? Atuação. Vai ser registrada aquela multa. Se você estiver presente, você vai ser notificado na mesma hora que você cometeu aquela multa. Lembrando? Se você estiver em trânsito, não vai ter como notificar você andando. Oh, você foi multado. Não tem como gritar, né, a pessoa e dizer que ela foi multada. Então, ela tem que ser o quê? Notificada que ela foi multada. Existe o prazo para você fazer o quê? A sua defesa. Então, você vai estar lá, né? Pode entrar lá com o seu período para você fazer a sua defesa. Vai ter a decisão se a sua defesa for aceita ou não. Se sua defesa for aceita, o processo tem fim aqui, tá certo? Então, termina o fim aqui. Se não aceitar, vai ser aplicada a penalidade. Você vai ser notificado que foi penalizado. Mesmo assim, ainda cabe recurso à Jari. E se a Jari não aceitar o seu recurso, você pode entrar com o recurso em segunda instância ao CONTRAN ou CENTRAN. Lembrando que nessa segunda instância, a multa já tem que estar paga. Beleza? Então, a multa ela tem praticamente duas instâncias. Na primeira instância e a segunda instância. Você pode estar entrando, fazendo a sua defesa. Todo cidadão é direito à defesa. Mesmo que você esteja errado, você pode sim entrar, fazer a sua defesa. A lei te permite que seja feito isso. Beleza? Então, você pode fazer isso. Belezinha? Estão entendendo aí o assunto? Se você não estiver entendendo, né, pode estar perguntando para você, tá certo? Informações essenciais que necessita ter na multa. Caso esteja faltando qualquer ato desse, a multa, ela pode ser arquivada. Uma coisa importante que o pessoal me fala é, Marivaldo, se eu assinar ou deixar de assinar a multa, faz alguma diferença?
Se eu assinar, não estou fazendo provas contra mim próprio? Enfim, a assinatura não é obrigatório para poder estar constatando que você foi multado. O fato de assinar ou não, para não passar por essas situações. Passar, nós temos várias situações que a gente pode estar vendo se consegue fazer o recurso em relação a isso aí. Um desses é que toda multa que chega para você tem que ter informações essenciais, tá certo? Para poder essa multa ter validade. Primeiramente, código da infração. O que é isso? O artigo. Que artigo é que você foi multado? Então, se porventura o agente de trânsito ou fiscal de trânsito não colocar o artigo, isso está na resolução 121, é obrigado a ter o artigo que foi multado. Ah, foi multado, o cara escreveu lá que você cometeu isso, sim, mas tem que estar com base no artigo. Artigo 10, artigo 20, artigo 200, artigo 300, artigo 275. Qual foi o artigo que você foi multado? Por isso que você está sendo apresentado. Então, tem que constar lá qual foi o artigo que você cometeu a sua irregularidade, a sua infração. Beleza? Outra. Qual foi o equipamento ou instrumento utilizado? Qual foi a medição realizada, o limite permitido? Aqui nós falamos especificamente de radar, né? De fotossensor. Tem que estar lá o número do equipamento, quando foi que esse equipamento foi revisado, até porque todo ano o equipamento eletrônico tem que ser revisado pelo Inmetro. Se você recebeu uma multa de um radar, aquele radar tiver vencido, a multa você pode solicitar o arquivamento da multa. É igual a balança, gente. A balança desequilibra, né, com o tempo. Então, anualmente, o Inmetro vai lá e vai calibrar aquela aquela balança, para ver se ela está literalmente dentro dos padrões que são exigidos, certo? O radar é a mesma coisa. Com o tempo, ele sai da posição e tal. Então, você tem que estar lá constando na multa quando foi que aquele radar foi feita a vistoria, a verificação nele. Tá bom? Chuva, sol, tempo, né? Então, tudo isso aí pode desequilibrar o radar. Erro de software, né? Então, você tem que... Pega a multa, gente, analisa ela, verifica, vê se tem algum erro. Se tiver qualquer erro, automaticamente você já pode solicitar o arquivamento da multa. Vamos lá? Local da infração, nome, logrador, anotações, né? Ponto de referência, tem que constar lá qual ponto de referência, data, hora, código, município, onde foi essa multa, Avenida Fânio Peixoto, próxima à escola, Alzemira Borges. Então, o camarada invadiu a sinaleira lá, próximo do Alzemira Borges, e aí ele vai ter que estar lá a referência aonde foi. Até porque para você lembrar e ver, não, eu não passo por aí. Então, você constatou aquela multa, não foi você, o que você vai fazer? Entrar com a defesa, ó, não foi eu que cometi essa infração de trânsito. Então, automaticamente, você vai pedir o quê? O arquivamento da multa. Porque você não vai pagar pelo algo que não foi você. Não é verdade? Se não foi você que cometeu, você vai pagar por algo que não foi você? Claro que não, né, gente? Que laranjada é essa? Então, você tem que pagar por algo que realmente foi você que cometeu. Se não foi você, o que você faz? Você pede o arquivamento da multa. Então, automaticamente, você dá a entrada, essa multa vai ser arquivada. Beleza? Questão de prova aí, né? Para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Beleza? Dúvida? Pergunta, crise, dívidas? Vamos lá estarem
respondendo para vocês lá na prova de vocês. Cadê aqui? Vamos voltando. Outra coisa importante, gente. Deu sono, foi, Edna? Viagem não, viu? Identificação do veículo. Então, placa, município, espécie, cor, tudo isso tem que constar. No outro dia recebi uma multa aqui da autoescola, um carro que não tinha nada a ver. Cor tal, estava lá anotado, então automaticamente a gente pediu o arquivamento da multa, então a multa ela deve ser arquivada. Outra coisa, gente, principalmente hoje que existe muito golpes, né? Pelo mercado aí, ó, você tem que estar lá ó, constando, ó, identificação de quem atuou e agente de equipamento, né? Tem que comprovar, né? Quem multou você, ou no site, ou na multa que chegou em sua casa.